Lembrei do que eu estava falando, eu estava dando um exemplo e até disse que talvez o Platão tenha acompanhado. O ano passado, se eu não me engano, no final do ano passado, nós tivemos uma pauta sobre homoparentalidade. Recebemos aqui um casal, né, Patrícia e Márcia, se eu não me engano, pessoas comuns que vieram aqui dar o seu depoimento de vida, e o Léo Áquila. Você lembra, Gabriel, como eles chegaram aqui? Sim, o Léo Áquila, inclusive, encontrei esses dias, estudou comigo na faculdade. Olha, beleza. Uma pessoa bem bacana, bem legal. Bem legal. Beijo pro Léo Áquila. Contraído, muito legal. É. Mas a gente sentiu assim, e eles também acabaram comentando e assumindo isso, que grande parte dos homossexuais tem um preconceito. O preconceito parte até deles, né? Então, eu não vou... Eu tenho um filho, como é o caso do Léo Áquila. O Léo tem 2 filhos, se não me engano, sim, né? Um adotado e um de nascimento. E muitos, já ouvi várias vezes, dizer, não, na escola do meu filho eu tenho uma posição mais firme e meu nome é Leonardo, não sei das quantas, sei lá, e dá um nome masculino. Quer dizer... É o próprio preconceito, né? É um preconceito, não é? Exatamente. Não, eu ajo de uma forma aqui, de outra ali, então eu vou dar uma quebrada de mão aqui, vou ser mais firme, de pulso firme ali. Então, para que não haja o exagero, como disse o Platão, e haja enfim, igualdade aí, é necessário que ambas as partes não tenham esse preconceito e achem um ponto comum. O que mais que o nosso internauta está dizendo? Agora eu quero voltar lá atrás, porque na verdade a gente tinha perguntado como levou a ideia dela escrever esse livro, e daí a gente acabou fugindo, né? porque respondeu como você teve ideia de escrever, não como escrever esse livro, e falar um pouco da história também do livro. Tá, então. Esse livro foi um conto que eu escrevi na internet, né? Ele retrata a história de uma garota de programa, né? E de um lado, na verdade, o relacionamento homoafetivo, né? O livro ele não gera em torno do relacionamento homoafetivo das personagens. Eu abordo vários outros temas, como abuso de menores. Por exemplo, a minha personagem, Gabriela, ela é uma garota de programa. Mas a gente, puxando lá atrás, como foi a vida dela? Ela perdeu os pais com 13 anos, foi morar na casa da tia e foi abusada dos 13 aos 14 anos, aos 15 anos, pelo tio. Então, eu tento mostrar no livro o que isso causa na cabeça de uma criança, né? O que ela carrega depois que isso acontece. E é algo bem interessante que eu tento mostrar nessa história, de que, gente, a gente precisa proteger as nossas crianças. Eu acho que chega a doer no meu coração saber que hoje, nesse momento, pode ter uma criança perto de você que está sendo abusada dentro da própria casa, sabe? Isso tem que acabar. Mas voltando para a história, então, a Gabriela, ela sofreu abuso. Quando ela contou para a tia dela, a tia não acreditou. Expulsou ela de casa. Na rua, sem dinheiro, uma menina cheia de sonhos que foram pro ralo abaixo, né? Ela conhece uma má companhia que leva ela com proposta de que vou cuidar de você. E o tempo passa e ela se torna uma das strippers mais famosas, uma das mais famosas do Rio de Janeiro. E não é uma história real, tá? É uma ficção. E garota de programa, né? De executivo, claro. E nesse meio tempo ela conhece a Gabriela, a Maria Eduarda, que é uma menina que nunca teve problema de assumir a sexualidade dela, né? Vem de uma família extremamente estruturada, que teve ensinamento de conceitos éticos, e a partir do momento que a vida dessas duas personagens se cruzam, né? Que a vida delas se cruzam, tudo muda ao redor das duas, né? E a Maria Eduarda, ela tem uma mãe dela que, como ela perdeu o pai há 2 anos, gente, eu sou péssima pra contar a história, eu gosto de escrever. Então, se tiver alguma coisa... Você não vai contar o fim, não, por favor. Se tiver um pouco complicado de entender, vocês mandem uma mensagem aqui, fala, se tiver um pouco... Não. Só bastante. Se tiver um pouco complicado de entender, se aguarda o dia 17, compra o livro. No dia 12, já pode comprar no dia 12, Adquire o livro, você vai saber a história nos mínimos detalhes. Exatamente, então, a partir do momento que a vida dessas duas personagens se cruzam, começa a acontecer várias coisas, e não necessariamente vinculada só com
o relacionamento homoafetivo delas, né? Porque eu também tenho casais héteros na história, bem bacana a abordagem. A Maria Eduarda, ela tem 2 irmãos que são héteros, um vai casar, o outro... eu não vou contar muita coisa não, porque senão eu acabo contando o final. Não, o final é novo! Mas eu não posso contar. Enfim, a história é por aí, né? Um desenrolar, e eu tô sentindo, e pelo que você comentou antes também, que existe uma preocupação com você estender a mão pro outro e servir até de apoio para quem passa por situações assim? Sim, eu acho que é bem bacana. É uma coisa que acontece ao acaso ou é uma preocupação explícita? Não, acontece ao acaso, né? Eu não vou vincular as minhas ideias, a minha história só focando isso. Mas, nossa, é gratificante demais quando você abre um e-mail. E eu recebi um e-mail de uma menina que ela falou assim: meu pai, eu tava lendo a sua história na internet e eu esqueci o computador ligado por 1 minuto. E foi até Aquele Dia Junto ao Mar é uma história que se chamava No Ritmo do Amor. E ela tava terminando de ler e tal. E ela deixou o computador ligado, quando ela voltou, o pai dela tava lendo a história. Aí ela falou: nossa, Kai, eu pensei que ele ia me bater. Quando eu olhei pra cara dele, ele estava chorando. E ele falou pra mim: por que você não me contou antes? E ele leu a sua história inteirinha e disse que quer adquirir o seu livro. Então, assim, bom, foi uma coisa até bem fica bacana. como dica, né? Quem sabe você é uma ajuda formal, né, para quem passa por isso. Deixar aí uma literatura ao acesso dos familiares, para quem entenda. É uma literatura bem legal, né? Tem outras autoras também que escrevem esse tipo de literatura. Inclusive, dia 19 eu estou indo para o lançamento da Diedra Ruiz, que é uma amiga minha, que está publicando um livro. E é uma literatura já que tem dá data, todo local? mundo Pode ler. falar, onde não sei o local. Que a gente tem tantos internautas cariocas aqui, né? Eu sei que é em Laranjeiras, né? O Gabriel tá se matando de dar risada. O que é, Gabriel? Tá rolando. Quero falar, estão rolando vários elogios. A vai. Laris está falando um grande beijo pra Karina, sou muito fã dela também. Leonardo Santana também entrou aqui, um oi pro Leonardo. O Eduardo de Santa Catarina, que ainda falando um pouco da questão do preconceito, que lá em Santa Catarina as pessoas não veem muito com bons olhos, assim, que acham meio... Eu sei, tem leitoras de lá. Tem cidades que por natureza são mais tradicionais, né? Enfim, e o Platão tá falando que você se empolga a falar do livro e que isso é um ótimo sinal, que dá vontade de ler já. É verdade. Ter escrito esse livro, assim, é muito legal, porque eu também trato sobre vários temas, né? Drogas, a minha personagem, ela é viciada em drogas também. E assim, tem vários temas sociais que eu gosto de escrever e é gratificante porque quando eu escrevi Simplesmente Irresistível, que o primo da minha personagem principal, ele era hétero e era viciado em drogas, né? Eu recebi e-mails de 3 meninas de São Paulo, inclusive de São Paulo, e elas falaram: cara, tudo que você estava descrevendo estava acontecendo na minha vida, tudo que acontecia com o seu personagem, Gustavo, acontecia comigo também. E eu conversei com essas mais 2 amigas minhas, e nós decidimos uma vez por todas de que nós vamos parar de usar drogas. E assim, foi difícil, que eu recebi até alguns e-mails, né, falando: poxa, hoje tá difícil e tal. E aí você vai lá e, cara, não desiste, você vai conseguir. E conseguiram, sabe? Então eu gosto bastante disso. Você pode ajudar, você tá com papel e uma caneta na mão, por que você não vai escrever uma coisa boa, né, que de repente possa refletir de uma maneira positiva na vida das pessoas? Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha volta, sabe? É isso que eu tento fazer. Não sei se eu consigo, mas eu tento, e vou tentar sempre. E a Nanda Lírio tá fazendo papel de cada um. Mais uma perguntinha aqui: se a personagem nova que entrou na trama vai dar muito o que falar. Qual é a personagem nova? Ela é sem noção, a Camila sem noção. Eu acho que vocês vão rir bastante com ela. Não vou dar muitos detalhes não, né? Você vai ter que comprar o livro. O que mais, Gá? A Mim Meato ainda estava perguntando aqui sobre a igreja. Tinha um boato de uma igreja pro público, só GLS, se você concordava com isso. Eu peguei um panfleto na caminhada lésbica desse ano sobre essa igreja, mas assim, eu não pesquisei a respeito, eu não tenho um posicionamento para passar, né? Assim, eu posso te responder por e-mail, manda um e-mail. Mas realmente eu não... E a Rosa tá falando, olha que eu não chega de exclusão, né, gente? Poxa,
Né? Chega de exclusão, não vamos... Século XXI, o mundo já tá acabando, né? Vamos acabar bem, né? O mundo já tá acabando. A gente já viu hoje, né? Pela televisão, o mundo acabando lá fora.